Boa noite, está começando o Carreiras e Mercado. Meu nome é Célio Júnior, eu sou jornalista do IETEC e hoje vamos abordar um assunto que está muito em alta. Vamos estar falando aqui sobre gestão de projetos e também os gargalos das empresas e muito mais. Tenho aqui ao meu lado o Ivo Michalik, ele que é coordenador da nossa pós-graduação em gestão de projetos. Tenho também o Rodrigo Guimarães, que é professor aqui conosco na pós-graduação em gestão de projetos. Tenho o Bruno Henrique, ele que é coordenador de projetos. E tenho aqui ao meu lado também a Patrícia Mendes, ela que é da nossa equipe do IETEC, vai estar aqui também para sanar dúvidas que possam surgir no decorrer da nossa conversa hoje. Lembrando que também nós vamos ter o sorteio de um livro de gestão de projetos, um livro feito aqui por nós, pela nossa equipe, além também de um sorteio, na verdade, um sorteio de 2 bolsas na próxima pós-graduação em gestão de projetos. Para você estar concorrendo, você precisa somente interagir aqui com a nossa transmissão, deixando nos comentários as suas dúvidas e também as suas sugestões. Isso, são 2 bolsas de 50%. Perdão se eu não falei, a gente vai estar fazendo esse sorteio no final da transmissão. Bem, então vamos começar essa conversa de hoje. Eu já queria então perguntar para vocês primeiro, qual a importância do gestor de projetos? Tá, então eu vou começar falando aqui, né? Ela é muito grande, principalmente nos dias atuais, mas eu diria que sempre, porque ele... Vamos voltar um pouco atrás, né? O que é projeto? A partir de agora, quando você lê notícia no jornal, televisão, tudo que você vê, quando falar a palavra investimento, troca investimento por projeto. Aí você vai ver que fala-se de projeto o tempo inteiro. Então, isso é um ponto. Fora os nossos projetos pessoais, né, que nós temos em casa, com a família, etc. E o gestor do projeto é o responsável por fazer o projeto dar certo. Então, é extremamente importante, porque ele pode ser responsável, muitas vezes, até pelo fracasso de uma organização. Se ele é responsável por um projeto muito grande, né, hoje em dia nós estamos aí no mundo das startups, né, um projeto mal executado pode ser o fim de uma empresa. Tá certo? Então, ela é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, onde as coisas mudam muito rapidamente. Ok? Não, perfeito. Bem, como é que está o mercado hoje para o profissional de projetos? Tá. O mercado está interessante, porque está começando a ter uma demanda cada vez maior, de uns meses para cá, eu tenho percebido isso, tá? Mas também com maior nível de exigência. Então, estão exigindo profissionais certificados, que tenham especialização, pós em gerenciamento de projetos. Né? É interessante, coisas que alguns anos atrás seriam diferenciais, né, agora são quase que pré-requisitos para esses profissionais. Mas eu sinto um aumento grande na procura aí, de alguns meses para cá. Não, é exatamente isso. Antigamente, o que você via muito era a função do gerente de projeto ela ser uma função muito que não exigia muita qualificação. Qualquer um podia se intitular gerente de projeto, né? Hoje o mercado exige muito mais, exige a qualificação, exige todas as certificações. A pós-graduação ela é um diferencial importante para o profissional e qualidades que eram tidas nos chamados de profissional nas redes sociais ou nos jornais como algo que era apenas nice to have, alguma coisa que era apenas desejável, foram qualificações que se tornaram mandatórias de um tempo para cá. Hoje você vê como sendo mandatórias e ser uma exigência básica para qualquer um que queira se intitular gerente de projeto. É uma profissão que realmente está ganhando muito foco, e graças a esse foco, a formação, a qualificação formal vem ganhando relevância. E você, Bruno, como é que você vê o mercado hoje? Assim como o Ivo chegou a comentar, eu também tenho percebido essa melhora do mercado em relação ao que estava apresentando o ano passado, até, por exemplo. Você vê uma demanda maior, mas, assim como também os professores comentaram, você também percebe que o nível de exigência já está maior. Até um dos motivos pelos quais eu estou aqui cursando a pós em gerenciamento de projetos.
quais seriam hoje os principais gargalos das empresas? Olha, na minha opinião, um dos maiores gargalos é exatamente a formação, a qualificação. Muitas empresas ainda vêm da época, especialmente empresas que não demandam profissionais que precisam ter, porque vamos até classificar, né? Empresas de engenharia, empresas de TI, já praticam a gestão de projeto de uma maneira mais formal há mais tempo. Isso vem se estendendo para o mercado. Isso vem ganhando outras formas. Eu, por exemplo, atuo na área de audiovisual. E a qualificação formal é algo que vem sendo cada vez mais exigida dentro da minha área também, né? E esse é um gargalo, porque muitos profissionais que conhecem processos, têm uma boa fluidez de conhecimento prático, mas muitas vezes não têm o conhecimento formal da gestão de projetos e que ajuda muito, tanto no processo de comunicação, quanto no processo da qualificação e da gestão em si do projeto, ou seja, isso impacta demais, entendeu? E esse gargalo ainda existe muito. Ou seja, o que eu vejo é que, cada vez mais, esse fluxo de profissionais buscando uma educação formal vai aumentar. E vai aumentar para outros mercados que antes não eram mercados, digamos assim, óbvios para essa profissão, né? Não eram mercados de TI, de engenharia, são mercados como o meu próprio de audiovisual, outros mercados de empresas menores, mas que precisam executar projetos com correção, precisam capturar lições aprendidas após os projetos, ou seja, o gestor do projeto ele aprende tudo isso, ele aprende isso de uma maneira sistêmica e que consegue fazer com que essa geração de valor seja cada vez maior à medida que os projetos vão sendo executados continuamente, né? Então, esse gargalo tende a sumir, mas eu acho que é uma coisa do médio para o longo prazo, em termos de formação, de qualificação. Só complementando, eu acho que, assim como o professor falou aqui, a pessoa sai muito do empirismo e começa a realmente enxergar. A formação de gestão de projetos, ela dá essa visão geral para a pessoa se entender melhor dentro dos projetos e conseguir evoluir melhor, porque, às vezes, ela está fazendo alguma coisa, está sendo demandada dela determinada atividade e ela, às vezes, não sabe por que ela está fazendo aquilo. Acho que a formação ajuda muito nisso. A pessoa se enxergar melhor dentro da empresa e dentro dos projetos que ela está desenvolvendo. Eu gostaria de entrar, então, agora num tema que é a comunicação nos projetos. Primeiro, como é que isso interfere na qualidade de um projeto, a comunicação? Vou começar, mas vou passar logo na sequência aqui para o Rodrigo, que é nosso especialista da área, né? A literatura fala, e isso é uma grande verdade, o gerente de projetos ele gasta aí 85% a 90% do tempo dele em atividades de comunicação. E quando o PMI, né, o Project Management Institute, lançou a quinta edição do Guia PMBOK, que compila as boas práticas em gerenciamento de projetos, ele colocou uma área de conhecimento nova, que é de partes interessadas. E eu até pensei, nossa, vai esvaziar a comunicação. Aí veio agora a sexta edição, e, pelo contrário, são 2 capítulos extremamente importantes, né, comunicação e partes interessadas, e muito interligados, e que passam a exigir do gerente de projetos habilidades que talvez ele precisasse antes, mas não tanto quanto ele precisa agora, de ser um bom comunicador, saber engajar as partes interessadas, né, mapeá-las, identificá-las, trabalhar relacionamentos. E aí passa por um monte, e aí entra para o lado das competências comportamentais, negociação, influência, inteligência emocional. Então, passou-se a se exigir a competências que até 6, 7 anos atrás, alguns anos atrás, não eram tão cobradas assim, né, dos profissionais de gerenciamento de projetos. Mas eu não quero me estender demais, não. Vou passar aqui para o Rodrigo, nosso especialista aqui da área. Obrigado, professor. Assim, para a gente avaliar a importância da comunicação, basta a gente olhar um dado, que é um dado recente do PMI, que mostra que de 30% a 40% dos projetos fracassam por uma comunicação pobre. Ou seja, quando isso acontece, a gente vê que, de cara, e se a gente olha uma estatística que é real, que o professor falou, que 90% do tempo de um gerente de projetos
ou de alguém que está exercendo a função de um gerente de projetos, é dedicado à comunicação, você vê que tem alguma coisa muito errada, né? Ou seja, se você dedica 90% do seu tempo e 40% dos projetos falham, é porque você não está executando, você não está apontando direito a arma para onde você deve apontar, né? Eu costumo dizer muito para a minha turma que comunicação é algo sobre equidade e não sobre igualdade. As pessoas elas costumam comunicar de uma maneira igual para toda a equipe, muitas vezes desconsiderando o fato de que uma equipe tem vários níveis hierárquicos, e cada nível hierárquico vai demonstrar um entendimento diferente daquela mensagem que você está dando. A equidade pressupõe que você adapte a sua mensagem aos diferentes tipos de público, para que o impacto daquela mensagem seja o mais efetivo, o maior possível. Esse é a grande chave, é a grande sacada da comunicação, da boa comunicação. E, obviamente, o gestor do projeto, ele é um comunicador nato, ele tem que ser um comunicador nato, porque tudo no projeto é comunicação. Um cronograma é comunicação, um orçamento é comunicação, uma reunião é comunicação, um e-mail é comunicação. Como você vai escolher a forma mais impactante para você fazer a sua comunicação? Que meio você vai escolher para aquele tipo de comunicação ter o impacto mais desejado possível no teu projeto? Como que você vai fazer a comunicação se voltar e caminhar lado a lado com você, caminhar a seu favor no andamento do projeto? Ou seja, como é que você faz com que, ao final do projeto, você saiba tudo que foi bom, tudo que foi ruim, tenha colocado cada uma dessas coisas nos seus devidos repositórios, tenha dividido isso com a sua equipe e consiga fazer um segundo projeto melhor do que aquele primeiro, graças a uma boa comunicação. Então, esse é o grande aspecto, esse é o grande ponto da comunicação e que resume a importância que a comunicação tem. A gente olha para as estatísticas e elas são realmente assustadoras, lamentavelmente assustadoras, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem é mudar a cabeça das pessoas e para isso, nós temos as nossas turmas, né, aqui no IETEC, ou seja, é a gente mostrar que a comunicação ela tem que ocupar um quadrante maior dentro do processo de gestão de projeto, e não uma área coadjuvante. Ela caminha lado a lado com todas as áreas, especialmente com a gestão dos stakeholders, com a gestão das partes interessadas. Nota que o processo de engajamento das partes interessadas ele é todo feito a partir de comunicação. Como é que você se aproxima? E aí tem um outro fator. A gente tem que considerar que o gerente de projeto ele não é um ente poderoso na hierarquia do projeto. Ele é um ente influente. Mas ele não necessariamente, e eu diria até que raramente, ele ocupa os maiores escalões de uma organização. Nesse momento, o que entra em foco realmente é a tua capacidade de se comunicar. É a tua capacidade de fazer com que as pessoas poderosas comprem o seu projeto, apoiem o seu projeto. E, dessa forma, você tem metade do teu caminho pavimentado para garantir o sucesso do projeto, né? Isso tudo é comunicação. Bruno, você como coordenador de projetos, você vê também essa importância da comunicação? Com certeza. Assim como o professor falou aqui, para mim, a comunicação ela vai dizer muito a respeito do que você vai conseguir de sucesso e de falha dentro do seu projeto. Eu acredito muito em conhecer as pessoas que estão na sua equipe, para você saber como a mensagem tem que ser dada para determinada pessoa. Porque as pessoas recebem a informação de maneira diferente e reagem de maneira diferente. Dentro da minha equipe hoje, eu tenho pessoas que eu sei que, se eu mandar um e-mail, a atividade vai ser feita. Mas tem pessoas que eu sei que eu tenho que ir lá conversar com o cara, ter um diálogo com ele para ele entender a criticidade das atividades, o prazo que eu preciso de dar para ele me atender no que eu preciso. Então, realmente, você está muito próximo da sua equipe e
esse gerenciamento de comunicação, acho que é uma coisa bem pessoal. Bem, então agora eu queria perguntar para todo mundo também, o que vocês fazem para serem profissionais de destaque? Também, né, para a pessoa que está nos acompanhando hoje, qual seria a dica que vocês dão para ela se destacarem nessa área como gestores de projeto? Difícil. Primeiro, eu acho que tem a questão da capacitação. Eu acho que tem muita questão da comunicação. Então, eu sempre gostei muito. Quando eu comecei, eu propunha muito artigo, palestra para congressos e eventos de gerenciamento de projetos, até que, depois de um tempo, eu não precisei mais propor. Passei a ser convidado para dar palestra, eventos, essas coisas todas. E, indiretamente, isso me fez me tornar um comunicador melhor, né? Eu sou uma pessoa, por natureza, mais introvertida, mas eu falei, não tem jeito. Se eu quero trabalhar com gerenciamento de projetos, eu tenho que trabalhar essas questões. E aí é interessante, porque depois de estudar o gerenciamento formal de projetos, minha certificação PMP ela é antiga, ela é de 2004, então ainda era um foco muito técnico em disciplinas de GP. Eu passei a estudar muito a parte das competências comportamentais. Né? Meio assim, cada ano eu escolhi um tema, então peguei inteligência emocional, negociação, influência, tomada de decisão, né? Porque é muito interessante, quando você pensa comunicação e liderança, são dois termos muito amplos e que têm uma interseção muito grande. Né? E que as duas somadas, para mim, é a questão comportamental, é como que você se relaciona com as outras pessoas. Isso daí, hoje, eu diria que é tão ou mais importante do que a parte técnica do gerenciamento de projetos. Saber fazer um cronograma, né? Saber fazer um gerenciamento de riscos. Porque se você não consegue comunicar isso para os outros, e o Bruno comentou, o Rodrigo também, e não é como você comunicaria para você, é como você comunicaria para aquela pessoa ou grupo de pessoas. Né? Então, eu vejo isso como uma coisa importante, assim, o gerente de projetos, ele ser um bom comunicador. Ele não precisa ser aquele palestrante show, mas ele tem que ter um nível mínimo para conseguir fazer uma apresentação executiva de projeto, apresentar para o cliente, né, ser bom em estratégias de convencimento, de influência. São todas habilidades comportamentais que acabam ajudando nessa parte de comunicação e liderança e permitindo a ele que se destaque, tanto dentro da sua organização quanto no mercado como um todo. Perfeito. Assim, quando olho minha carreira, eu desenvolvi toda a minha carreira dentro de áreas que eu sempre fui apaixonado por trabalhar. Eu acho que não existe você se destacar sem você ser um apaixonado pelo que você faz, sem você gostar de fato, né? Eu brinco muito com os meus alunos, também quando eu dou aula de recursos, né? Eu falo que minha aula de recursos gera um dos maiores índices de demissão depois da aula, porque eu falo muito e peço muito para que reflitam se realmente as pessoas estão lá porque gostam, porque amam aquilo que fazem, né? E é de fato, né? A gente brinca, né, que a gente trabalhar dentro de uma organização que você ama, né, é meio como você criar filho, né? Filho você ama o tempo todo, mas você não gosta deles o tempo todo, né? Tem dia que eles estão chatos, tem dia que eles brigam, tem dia que eles estão mais ranzinzas, mas vai alguém encostar a mão no seu filho para ver como é que você não vira um leão, porque você ama aquela criatura mais do que tudo. E a profissão é um pouco assim, né? A gente tem que gostar, tem que amar o que a gente faz todo dia, né? Obviamente que isso não é sozinho, isoladamente, não é o caminho para o teu sucesso, né? É como o professor estava falando, você precisa ter habilidades de comunicação, você precisa ter habilidades de liderança, e diferentemente do que se fala, que liderança, você ou nasce com ela ou nasce sem ela, e essas teorias vêm caindo. A liderança você desenvolve sim, você pode desenvolver com técnicas, e uma das coisas que mais ajuda é você conseguir se comunicar melhor, né? A liderança, muitas vezes, tem gente que tem essa capacidade, e essa capacidade ela fica retida dentro de digamos assim, de uma personalidade um pouco mais reclusa, porque aquela pessoa não consegue ou não sabe como se comunicar bem, né? A partir do momento que você quebra aquela casca, às vezes nasce um líder incrível. E todo esse composto, né? Você
gostar do que você faz, você saber se comunicar bem, ter as capacitações devidas, você tem que ter coerência na forma como você direciona a sua carreira, né? Não adianta hoje você querer ser médico, amanhã você querer ser engenheiro, né? Você tem que ter coerência, e à medida que o tempo passa e que o mercado vai percebendo essa coerência, vai percebendo que você está se aprimorando nas suas capacidades de se comunicar, de liderar, e vendo que você é um apaixonado por aquilo que você faz, e sendo um apaixonado, é óbvio que você vai fazer aquilo muito bem feito, as chances vão aparecendo. E aí você vai em frente e você sobe feito um foguete. Não sobrou muita coisa, né? Mas eu vou tentar falar aqui, além dos pontos que já foram levantados aqui, que muita coisa é o que eu tenho em mente também, principalmente a questão do você gostar muito. E o projeto, todo projeto é único. E eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de desafio. Então, quando você trabalha com projeto, toda vez você está sendo exigido, porque você não vai ficar vendo as mesmas coisas, você sempre vai ter alguma coisa de diferente. Então, é uma coisa muito dinâmica. Eu acho que isso daí é muito legal e é o que me faz sempre querer fazer sempre melhor, tendo sempre novidades e desafios novos. Acho que desafios novos é o mais interessante. Do que sobrou aqui, é claro, complementando aqui o que os professores já pronunciaram aqui. Bem, pessoal, então já estamos encaminhando para o final, só que a Patrícia agora ela vai compartilhar conosco quais são as principais dúvidas dos nossos alunos aqui, né, Patrícia? Ou as pessoas que querem ingressar conosco no IETEC. Isso, assim, a gente já realizou várias turmas, né, com certeza. E algumas das dúvidas qual que é a aplicação imediata, né, que o curso traz para o dia a dia, né, dos alunos que estão aqui conosco. Então, se vocês puderem responder. Primeiro, só colocando a coisa em contexto, né, que pode ter alguém que, de repente, não conhece tão bem o IETEC assim, quando a Patrícia falou que a gente já fez várias turmas, eu estou coordenando a turma 174, 174. Então, você imagina que não são 10, 20, 30 turmas, né? É muita coisa, tá certo? E isso mostra que o IETEC realmente deve ter algum diferencial, que não é possível. Como que uma organização faz essa quantidade de turmas, né, ao longo, eu não me lembro agora exatamente que ano foi a primeira turma, mas coisa de 20 anos, mais ou menos. Tá? Às vezes eu estou com 2, 3, 4 turmas em paralelo. Então, é uma procura muito grande, e eu acho que são vários fatores. Tá? Eu acho que é a questão dos professores serem profissionais de mercado, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, serem também capacitados nas disciplinas que eles estão dando. Né? Então, nós temos aqui o professor Rodrigo, ele é especializado na área de comunicação, tá certo? Às vezes, a gente tem, por exemplo, viabilidade econômico-financeira, você vai ter um professor que, de repente, é especializado em viabilidade econômico-financeira, né, de projetos ou mesmo de questões operacionais. Então, a gente procura muito isso, profissionais de mercado que sejam reconhecidos, né, dentro daquela disciplina, daquele módulo que eles irão ministrar. A gente tem também, é interessante isso, a questão do ovo e da galinha. Né? Em geral, os alunos do IETEC são muito, muito bons, eles são muito interessados. Né? A questão do ovo e da galinha é isso, eles vêm porque acham que o IETEC é bom. Né? Eu acho que é um pouco de cada coisa. São turmas muito boas e que geram... Porque é interessante, gerenciamento de projetos não é uma ciência exata. Né? Então, eu incentivo e falo com os professores a mesma coisa, até o debate dentro de sala de aula. Mas não é um debate inútil. Né? Poxa, mas por que isso é importante? Não, por que é importante essa questão e não essa outra? Tá? E de discutir com os alunos em pé de igualdade. De às vezes, até, eventualmente, a gente até mudar de opinião como professor. Falei, olha, não tinha pensado nessa questão que você está colocando aí, né? Mas, né, a gente amadurece junto. E outras questões, como o uso de sala de aula invertida, né, estratégias, eu não gosto de termos em inglês, mas o gamification, né, jogos. Né? Então, a gente tem muita prática em sala de aula também. Isso torna a aula, ao mesmo tempo, mais divertida, entre aspas, e que eles falam que a gente retém muito aquilo que a gente consegue criar uma conexão emocional, né, com aquilo.
E a gente tem que lembrar que a gente aqui, as nossas turmas, quase sempre, ou são à noite ou nos finais de semana, então é muito importante a gente conseguir esse engajamento com os alunos. Isso é algo que a gente sempre comenta com os professores, tá certo? Não adianta você ser um excelente profissional de mercado e ter um ótimo conhecimento se você não consegue comunicar e transmitir isso para os alunos. Então, eu acho que esses são alguns dos diferenciais que a gente tem aqui. Tá certo? E o que você, Bruno, como aluno, observou de diferencial que o IETEC tem, que o encantou, que fez com que você fosse um aí dos nossos alunos? Primeiramente, eu até vim indicado por um amigo da empresa, que é uma pessoa confiável, que havia feito o curso aqui anteriormente. E, para mim, o diferencial aqui é igual o professor acabou de comentar, que todos os professores são profissionais da área e eles têm muito a passar de experiência. Então, coisas que a gente vive no dia a dia nosso, de projetos, a pessoa, às vezes, vem aqui e cita aquela mesma coisa e te faz ou reafirmar posições que você já tinha, ou mudar, achar um caminho melhor que traga soluções melhores para você lidar com as situações do dia a dia. Então, não só o conhecimento teórico, que todos os professores têm isso muito bom também, muito forte, mas também a prática que traz um diferencial de como você lidar com as situações do dia a dia. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Algo que gostaria de colocar? Bem, então, pessoal, vamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou, talvez na sua casa, voltando do trabalho, mas peço para você continuar ligado em nossas redes sociais para acompanhar todos os próximos eventos. Nós estamos no Instagram com o @IETEC e também estamos lá no YouTube. Você pode pesquisar por IETEC que você vai nos encontrar. Peço também para você compartilhar com seus amigos ou talvez deixar o nome dele aí nos comentários para que ele possa absorver esse conteúdo relevante. Uma boa noite e um muito obrigado.